Vamos falando sobre os tipos de doação. Então, primeiro tipo, pura e simples, tá? O que é a doação pura e simples? É a básica, a conhecida, né? Te dou o meu celular, ponto. Tomo o celular, acabou, vai embora, eu vou para minha casa. Doação pura e simples. Esse é o primeiro e o mais comum tipo de doação que nós temos no nosso sistema jurídico, né? Tá lá, ponto e acabou. Segundo tipo, a onerosa, modal, com encargo ou gravada. Atenção, que aqui eu tenho houve um debate, e ainda há, tá bom? Um debate se há o contrato de Professor, doação. Oi? você poderia repetir a primeira, porque eu só consegui entrar agora, aí eu não entendi a primeira, desculpa. Pura e simples? É a básica, simples ali, Lise, ó. Entreguei o celular, tu pega e vai embora. Acabou, pura e simples. É a básica, Perfeito. por isso que é chamado pura e simples. Eu te entrego a coisa e acabou. Ou faço o documento particular e te entrego, ou faço a escritura e te entrego, que nós vamos ver mais à frente, que ela é um contrato formal. Anotem já isso aí, tá? A doação é formal, diferente diferente do compra e venda e do troca, por exemplo, que é consensual. O contrato de doação ele é formal, tá? Então, mas como eu estava falando, a doação onerosa, modal, com encargo ou gravada, ela exige, ela exige da outra parte que ela cumpra alguma incumbência, tá? E por causa disso, há um debate, né? Óbvio, tem perdido força porque se tem chegado à ideia de que isso não transformaria a doação em um contrato bilateral, tá bom? Atenção que a doação onerosa ela não é considerada um contrato bilateral. Vocês podem até encontrar um ou outro doutrinador falando que ela seria um contrato bilateral, mas de um modo geral, né, de um modo majoritário, não se entende a doação onerosa como um contrato bilateral. Alguns usam, e aí eu penso que esse é o termo mais adequado, seria um contrato unilateral imperfeito, tá? Mais ou menos nesse sentido, de que essa incumbência ela não teria a força de transformar a doação em um contrato bilateral, tá? Ok? Então lembrem, a doação ela onerosa, modal, com encargo ou gravada, ela é aquela em que o donatário, tem uma abelha aqui, em que o donatário ele recebe uma incumbência. O que seria isso, Leonardo? Eu gosto de dar o exemplo dos filmes americanos, né? Quem nunca assistiu um filme americano dizendo assim, ó, o cachorrinho ficou com toda a herança do seu dono. No Brasil isso não é permitido, só quem herda são pessoas, né? Então pessoa é quem pode herdar, mas é, é, você também não pode doar nada para um animal, para um bicho. Não pode doar nada para um bicho, para um animal. Então, o que muitas pessoas fazem em nome desse amor que tem pelo animal? Elas fazem a doação de certo patrimônio para uma pessoa e atribuem a essa pessoa o encargo de cuidar do animal. Então, imaginemos o seguinte, eu digo, olha, eu te dou essa chácara, desde que você cuide de todos os meus animais. Enquanto você cuidar dos meus animais, zelar pela saúde deles, essa é a sua incumbência pela doação. Um outro exemplo é quando você doa algo para que a pessoa tenha também uma contrapartida. Olha, eu vou te doar esse terreno desde que você construa um orfanato. Então, é um outro exemplo de doação com encargo ou modal. Tá bom? Alguma dúvida com relação a essa espécie? Não? Vamos lá. Doação remuneratória. O que é uma doação remuneratória? Ela é feita em retribuição a serviços prestados, cujo pagamento não pode ser exigido pelo donatário. Vamos imaginar, eu sou advogado.
Vamos imaginar que eu tenha firmado um contrato de honorários com alguém lá nos anos 2000. Não, 2000 nunca, eu não era advogado ainda. Nós estamos em 2020. 2009. Acabei de passar no exame de ordem, né? Prestei o exame de ordem, recebi a minha carteira. Primeiro contrato que eu firmo, R$ 5.000, né? Fui, prestei todo o serviço, venceu em dezembro e a pessoa não fez o pagamento. Ela não pagou. Eu, iniciando a carreira, entendi que não seria bom fazer a execução, acabei esquecendo esses honorários. Vamos imaginar que hoje chega alguém e diz assim, Leonardo, eu quero te fazer uma doação. Eu sequer lembrava dessa pessoa, ela chega e me entrega R$ 5.000. Fala, olha só, lembra que lá atrás você prestou o serviço e nunca me cobrou, eu também não paguei, toma aqui R$ 5.000. Essa doação ela é chamada remuneratória. Observem que, embora eu tenha prestado o serviço, hoje esse serviço não seria mais exigível. Não seria possível ingressar, manejar ações, né, que levassem ao recebimento desse valor. Pessoal, estou evoluindo. Ó. Café com canela. Você pega o café sem açúcar, preto, bota um pouquinho de canela, muito bom. Alguma dúvida quanto ao tipo contratual? Não? Desculpa, quanto à espécie de doação? Não. Eu tenho também um outro tipo de doação, que é a doação em contemplação do merecimento do donatário, que é quando o doador menciona expressamente o motivo da doação. E essa doação, ela comumente acontece, primeiro, né, quando não há uma obrigação do doador em retribuir o donatário. Exemplo, alguém salva a minha vida, eu não sou obrigado a pagar ele. Ok? Alguém achou o meu animalzinho na rua, ligou para mim, Leonardo, tá aqui o seu animal. Não sou obrigado, não gera qualquer vínculo obrigatório. Salvo se eu tiver lá prometido recompensa. Mas não é o caso. A pessoa simplesmente achou meu animal, salvou minha vida, e eu, por liberalidade, vou lá e digo, olha, eu estou doando R$ 1.000 porque essa pessoa salvou a minha vida. Barata a vida, R$ 1.000. Eu estou doando sei lá, uma casinha de cachorro porque essa pessoa... E assim vai. Então, eu chamo em contemplação ao merecimento do donatário, né, ou meritória, a doação que eu expresso o motivo da realização dessa doação, e esse motivo é um mérito, algo que a pessoa fez. Correto? O artigo 542, ele diz a doação feita ao... Tá aqui, ó. A doação feita ao nascituro valerá sendo aceita pelo seu representante legal. Então, a doação feita ao nascituro também é uma espécie de doação, e essa doação depende, óbvio, da aceitação do representante do nascituro, tá bom? Então, a doação feita ao nascituro como o nascituro não possui personalidade, segundo o nosso Código Civil, né? O legislador achou por bem trazer a expressa disposição em que nos dá o entendimento de que é possível doação feita a nascituro e que a condicionante é que o representante legal faça a aceitação. Lembrando, a doação, para que ela ocorra, se faz necessária, né, a manifestação de aceite, de concordância do donatário. Existe também a doação em forma de subvenção periódica. O que é isso? Doação em forma de subvenção periódica é a doação que é feita repetidamente. Né? Repetidamente. Eu me comprometo a fazer a doação de R$ 500 por mês. Eu me comprometo a fazer a doação de R$ 1.000 por mês. Eu me comprometo a fazer a doação para a Sociedade Salvadora dos Animais de 10 quilos de rações por semana. E assim sucessivamente. Tá? Há uma doação em subvenção periódica, é aquela que tem recorrência. Tá? 545, né?
Diz aqui, a doação em forma de subvenção periódica ao beneficiário extingue-se morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. Eu trouxe essa pontuação do artigo para que a gente consiga entender aqui. Eu vou fazer um desenho de 2 linhas, tá? De vida, linha de vida de 2 pessoas, doador, a outra linha de vida, donatário. O que o artigo 545 faz? Pessoal, aqui é o início da vida, tá? Início. E aqui o término da vida. Regra geral, a doação em subvenção periódica diz assim, o doador diz, ó, todo mês eu vou te doar R$1.000. Aí cada risquinho desse aqui é o mês, tá? Todo mês. Então, vem acontecendo mês a mês, mês a mês. O doador morreu, acabou. É o marco temporal que encerra a doação. Por que o código traz essa disposição? Porque poderia ser que o donatário buscasse exigir dos herdeiros do doador esse cumprimento. Então, regra geral, se essa doação em forma de subvenção periódica, ou seja, aquela que ocorre sempre, se ela for apenas dita no seu modo normal, no seu modo puro, no seu modo simples, então nós podemos chamar de doação em forma de subvenção periódica, eu posso falar regular ou comum, ela extingue a obrigação com a morte do doador. Só que a própria lei, ela traz uma exceção, né? Extingue-se morrendo o doador, salvo se este, né, o doador, outra coisa dispuser. Ou seja, o doador pode dizer, ele diz, eu me comprometo a fazer uma doação e, mesmo que eu morra, o meu patrimônio, né, a partir do meu patrimônio, que ele morreu, ele não pode mais continuar, vai continuar a realizar a doação. Então, eu determino que a doação continue a ocorrer. Ok? Ok, Leonardo. O que é que pode acontecer? Mesmo nesses casos, mesmo que o doador faça essa disposição que após o seu falecimento continue, não poderá ultrapassar a vida do donatário. Ou seja, essa subvenção periódica não pode ser externada para os herdeiros do donatário. Ok? Então, morreu o doador, em tese, se extingue a obrigação da doação. Contudo, se ele tiver disposto que a doação ia continuar, ela continua, não podendo, sob hipótese nenhuma, não há exceção, e anotem que isso aí é importante, tá? Porque é muito difícil no direito a gente afirmar assim, não há exceção, então não há exceção a essa regra, né? O último momento é a vida do donatário. Então, não pode ultrapassar a vida do donatário. Alguma dúvida? Aqui, geralmente, tranquilo. Tá? Leonardo, eu vi que ascendente não pode vender para descendente. Regra geral, né, segundo a lei, segundo o Código Civil veda, nós vimos a exceção criada, construída na jurisprudência. A troca ela é permitida desde que não haja uma desproporção entre o que está sendo trocado. E a doação, Leonardo, é possível que o ascendente faça uma doação para o descendente, sim ou não? Vamos ver o que diz o artigo 544. A doação de ascendente a descendente ou de um cônjuge para o outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então, a lei não traz qualquer vedação.
Não traz. Ele traz a consequência de fazer isso. Então, partam da ideia de que é lícita a doação de ascendente para descendente. É lícita a doação de ascendente para descendente. Ok? É lícita. Contudo, essa doação ela vai importar, ou seja, ela vai significar adiantamento da herança. Isso significa que aquele que está recebendo a doação, ele está assumindo, né, a posição de ter recebido parte da sua herança. Leonardo, na prática, o que é que isso acontece? Eu vou desenhar aqui em forma de pizza. Imaginar aqui, fazer menorzinho. Aqui, ó. Ficou pior. Ó. 10. E o vermelho 90. Observem que o total do patrimônio é 100. Tá bom? Aquela fatiazinha amarela ali representa 10 e o restante representa 90. E o restante representa 90. Aquele filho ou aquele descendente que receber 10, vamos imaginar que sejam 4. Que sejam 4. Quando o dono da herança falecer, cada filho, eu vou pintar aqui de azul, teria o direito a receber uma fatia que seria igual a 25. Não se preocupem, só aceitem isso que eu estou falando. Professora Maísa ou o professor Clóvis, ano que vem, vai explicar para vocês no direito das sucessões no segundo semestre de 2021, né? Eu tenho certeza que vocês vão chegar lá, eles vão explicar isso para vocês. Mas apenas aceitem o que eu estou falando para vocês. O autor da herança tinha 4 herdeiros, né? Portanto, cada um recebeu 25, receberia 25. Por que, Leonardo? Se ele já doou, em tese ele só teria 90. Adiantamento da herança é isso. Aquele que recebeu a doação, ele colaciona, né, o que ele já recebeu, ou seja, o que ele recebeu no valor de 10, ele é utilizado como cálculo, ele integra, então a herança é de 100. Aquele que já recebeu 10, então, eu coloco um menos aqui, porque ele já recebeu 10. Falta ele receber quanto? Falta ele receber 15, porque ele já recebeu 10. É isso, é o que nós falamos, que nós dizemos, que se chama adiantamento de herança. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado. Atenção com doação de ascendente para descendente, que ela é lícita, ela é permitida. Só que isso vai configurar adiantamento de herança, tá? Alguns poderiam dizer que quando o autor da herança morrer, como o patrimônio dele já só era 90, é 90 dividido para os 4, só que aí nós temos que lembrar a essas pessoas que isso aí só representa a doação feita para descendente, representa adiantamento da herança. Então, aquele que recebeu doação já só vai receber a diferença. Ok? Alguma dúvida com relação a isso? Professor. Oi, pode falar. Esse cálculo ele é feito no momento apenas da herança, né? Tipo, vai ser distribuída a herança, ou ele é feito no momento da doação? Não, ele é feito no momento da herança. Da herança. Ah, tá. Tá bom? Porque senão, tipo, no caso, a minha pergunta seria, porque eu achei que seria no momento da doação, então a pergunta seria se, por exemplo, com o tempo ele, sei lá, ganha na Mega Sena, o patrimônio dele aumenta, enfim, mas como é no momento de repartir a herança? Exatamente. Tá bom? Vamos lá. O que é a doação inoficiosa? Vocês vão ouvir muito esse termo, tá, pessoal? Doação inoficiosa, ela está conceituada lá no artigo 549. Ele diz assim, ó, nula
Então, observem, porque é uma causa de nulidade e não de anulabilidade. Nulidade. Nula. É também a doação quanto à parte que exceder a que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Leonardo, quanto é que a pessoa pode dispor no testamento? Se ela tiver herdeiros, ela só pode dispor metade, tá? Ela só pode dispor metade do que ela tem. Vamos lá para o artigo 1846, que foi o que eu botei aqui. (1846). Digo mais uma vez para vocês que ano que vem vocês vão ter essa matéria, sucessões, né? Mas eu estou esclarecendo para vocês aqui o que é imprescindível para que possamos conhecer 1800 e... Não concorrendo a herança... 46, desculpa. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Ou seja, metade dos bens, para aqueles que têm herdeiros necessários, não pode dispor. Ok? Então, se eu tenho 2 filhos, o máximo que eu posso dispor é 50%. Então, o meu patrimônio é 100. Leonardo, quanto é que o seu patrimônio? 100. Tenho 2 filhos, eu só posso doar metade. Eu não posso doar mais do que a metade. Ok? Alguma dúvida com relação a isso? Então, inoficiosa é tudo que passar da metade. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador poderia dispor. Então, eu posso dispor metade. Se eu faço uma doação de 60, o 10 é chamada doação inoficiosa, porque o 50 eu posso dispor. Tá? Leonardo, existe arrependimento na doação? Sim ou não? Não há arrependimento. Tá? Deu, tá dado. Olha aí outro ditado popular, eu nem lembrava desse. Outro dito, dizer popular, que nós falamos que também é abrangido, abarcado pelo nosso código. Deu, tá dado. Acabou. É exatamente assim. Doou, acabou. Eu não posso me arrepender. Devolve. Eu te doei o meu telefone, agora eu quero de volta. Não. Mas existe a possibilidade da inserção de uma cláusula chamada cláusula de retorno ou cláusula de reversão, que é o que está lá no artigo 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobrevier ao donatário. Ou seja, eu insiro uma condição de que, olha, eu doei o carro para o Chico. Se o Chico morrer e eu estiver vivo, esse carro volta para o meu patrimônio, tá bom? Então, essa é a cláusula de retorno ou reversão, tá? Não é um arrependimento. Anotem isso aí. Não há arrependimento dentro do contrato de doação. Doou, acabou. Deu, tá dado. A outra situação que é muito importante para o nosso estudo é a chamada doação manual. Por quê? Porque já anotem aí, o próximo tema é a classificação. Anotem que a doação ela é um contrato formal, ele exige uma forma. Olha o que diz o artigo 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Então, a lei exige uma forma. Escritura ou instrumento particular. Anotem. Mas o parágrafo único, ele traz uma outra espécie, que é uma exceção à regra. Ele diz que a doação verbal será válida. Se... Aí, quais as situações em que a doação verbal é válida? Se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente à tradição, ou seja, um bem móvel de pequeno valor, eu digo, olha, eu vou te dar minha xícara. Toma. A pessoa pega. Bens móveis de pequeno valor. Até porque terá parte tributária. Sim, claro, tá, incidem sobre doação, incide sim tributos, tá? Ok, pessoal?
sobre a doação manual. Doação manual é isso. Tá? Agora aqui há algo que precisa ser investigado. Para vocês, o que é pequeno valor? Não para vocês enquanto pessoa, o que é pequeno valor. O que é, qual o entendimento de vocês do que é pequeno valor para um contrato de doação? Será que o STJ vai ter alguma coisa sobre isso? Vamos lá, enquanto vocês pensam aí, deixa eu ver se eu consigo fazer uma pesquisa rápida aqui de jurisprudência. Galera que acompanhou a aula domingo, já vai saber aqui, ó. Ô, cara, mas não funciona? Tem entendimento, sim, se não me engano, professor. Tem? Qual é o entendimento? Depende da avaliação de quanto a pessoa tem. Então, tipo, se a pessoa tem, sei lá, o Bill Gates, se ela doar 1 milhão, não é um pequeno valor, entendeu? Porque em comparação, mas, enfim. Cara, tu assistiu a minha aula da tarde, a outra aula de quarta-feira foi? Não. Pô, É porque eu tô, é porque usou até o mesmo exemplo, pô, meu. Usou até o mesmo exemplo. Não. Porque quando a gente pensa na pessoa mais rica do mundo, vai logo no Bill Gates, né? É, exatamente. Eu não vou nem pesquisar aqui, tá, pessoal? É exatamente aí o que o Benjamin falou. Ele usou até o exemplo que eu uso. Valeu, Benjamin, por facilitar o meu trabalho, mas depois eu posso apresentar para vocês. Mas é justamente isso, tá? Quando nós lemos e quando nós temos que ler ali pequeno valor, a lei ela não trouxe um critério de referência. Por quê? Porque depende realmente exatamente, depende de quanto a pessoa tem naquele momento que ela está fazendo a doação. Imagina, um carro no valor de 50 mil reais. É pequeno valor para vocês? Pô, para mim, não. Carro de 50 mil reais não é pequeno valor. Agora, para o Bill Gates, cara, pequeníssimo valor. Quase nada. Né? Quase nada. É troco para ele, um carro. Então, imaginem ele doando um carro. Né? Imagina ele doando o carro. Ele doa o carro, toma a chave, leva o carro embora. Acabou. Doação de pequeno valor. Para a pessoa é pequeno valor. Então, a referência de pequeno valor, ela é observada em relação ao patrimônio daquele que está doando, tá bom? E o entendimento justamente é esse que o Benjamin já nos adiantou. Beleza, pessoal? Classificação do contrato de doação. Ele é unilateral, porque eu só tenho obrigação de uma das partes, né, só daquele que transfere o patrimônio. Né? Falei para vocês sobre a divergência nisso aí. Tem gente que classifica o contrato de doação onerosa como bilateral. Não é a doutrina majoritária, tá? A tendência, se perguntarem para vocês o contrato de doação, afirme com segurança que ele é unilateral. Ele é gratuito, né? Porque não há contrapartida de uma das partes. Quanto à condição, em regra, ele é paritário, né? Em regra, ele é paritário, porque as partes debatem e o donatário aceita ou não, né? A tipicidade dele, por quê? Porque ele está descrito na lei. Como eu disse para vocês, ele é um contrato formal, tá bom? Ele é um contrato formal conforme especifica o caput do 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. A lei exige uma forma. Ele é nominado, né? Qual o nome dele? Contrato de doação. E, em regra, ele é um contrato pessoal, tá? Por quê? Vocês, para incorporar o patrimônio de uma empresa, o Regino trouxe uma ideia aqui para a gente, né, que para incorporar o patrimônio de uma empresa, considera pequeno valor até R$ 1.200 reais, tá vendo? Então, eu tenho vários critérios aí que vão sendo, né, é 1.200 ou 1.200.000, seja, 1.200, né, que vão sendo criados, mas não há na lei um critério específico, tá? E, por fim, né, em razão da pessoa, o contrato de doação, em regra, ele é um contrato pessoal. Você não sai doando nada para quem você não conhece, ou
recebendo coisas de quem você não conhece. Regra geral, ele é um contrato feito em razão das pessoas que estão se relacionando ali por meio dos contratos, tá? Existe uma outra questão importante aqui que vocês devem se ater, que é a revogação da doação. Como eu já disse, como eu já adiantei para vocês, está aqui revogação, como eu já adiantei para vocês, não há arrependimento no contrato de doação, não há arrependimento. As pessoas não se arrependem da doação. Mas existem alguns acontecimentos que podem fazer com que haja uma revogação da doação. É óbvio, são situações, coisas que acontecem que são graves. Então, são coisas graves. O que diz sobre isso, né? O Código 555 começa dizendo que a doação poderá ser revogada, poderá, não é automático também, tá? Pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. São duas situações. Primeiro, se o cara que recebeu a doação, o donatário, a pessoa for ingrata, e segundo, se ela não cumpriu aquilo que ela se obrigou. Então, eu doei o terreno para que a pessoa construísse um orfanato. Ela foi lá e construiu um hospital, inexecução do encargo. Era um orfanato, a pessoa foi construir um hospital. Então, há a reversão nesse caso. E ainda o caso da ingratidão. O que é ingratidão? Ingratidão não é você não gostar, a pessoa não te disser para você, obrigado, você é a melhor pessoa do mundo, você me deu um carro, uma casa. Não é isso, tá? Para a lei, o que é ser ingrato? O que é ser ingrato? Anotem aí, rol taxativo do artigo 557. Rol taxativo do artigo 557. Primeiro, se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Homicídio doloso. Doloso. Gravem isso aí. Porque na prova vai vir homicídio culposo. É causa de ingratidão? É o que vai vir na prova. Aí vai ter um monte de gente lá que vai dizer assim, é causa de ingratidão. No caso de bens de inventário, como pode ser feita a doação? Bens de inventário. Bom, primeiro é o espólio que pode doar, né? Ele é o titular. E a doação é feita por escritura pública ou instrumento particular. Ponto, acabou. Comunica o juiz, né, do inventário, o juiz autoriza e é feita a doação. Ponto. Simples assim. Tá? Então, primeiro, se o donatário, aquele que recebeu, atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio contra ele. Reversão da doação. Se cometeu contra ele, ofensa física, contra o doador, ofensa física. Se o injuriou gravemente ou caluniou. Aqui é outra pegadinha de prova. Por quê? Porque vai vir na prova, nas questões de concurso, se a difamação é causa de reversão, é causa de revogação da doação. A lei escolheu dois casos só, injúria e calúnia. A difamação ficou fora, tá? E o 4... Professor? Oi, pode perguntar. Neste caso aí que o senhor citou, a pessoa doou um terreno, digamos, para construir um orfanato. Aí foi construído o orfanato. E aí a pessoa que doou morreu. Aí depois o orfanato, a pessoa que estava tomando conta não tem mais condição, os herdeiros podem querer reaver isso ou não? Não. Quando ele constrói o orfanato, acabou ali, ele já cumpriu. A não ser que na doação... morreu, então os herdeiros não tem poder de tentar reaver o bem. Não tem. Ok. Tá bom? Se ele já cumpriu, construiu, tá aqui o orfanato, ok, construiu, acabou. Se depois ele muda isso aí, já não tem mais como ter a reversão, salvo se na doação constasse. Construir e manter um orfanato naquele lugar, que é geralmente o que se faz. Tá? Geralmente se faz isso, constrói e mantém o orfanato no lugar. Veda o exercício de qualquer outro tipo de coisa. Tá? Mas se o encargo era assim, construir um orfanato, acabou. Se depois vier a dar outra destinação, tá? Pessoal, o inciso 4 é muito importante. Se podendo ministrá-lo, recusou ao doador os alimentos que este necessitava. O cara, quando tinha grana, fez a doação,
mas agora passa por um momento muito difícil e necessita de alimentos. O donatário fica vinculado, obrigado a prestar alimentos ao doador. Então, olhem que receber a doação de alguém é algo muito sério. Todo mundo pensa, me dá, na hora de receber, todo mundo acha legal, né? Todo mundo acha legal, mas esquecem das responsabilidades. Então, se o doador ficar velhinho e não tiver ninguém e precisar de alimentos, você que recebeu a doação dele, você será obrigado a prestar alimentos, tá? O 558 diz que essas situações, elas também forem praticadas contra o cônjuge, contra o ascendente ou descendente do doador ou o irmão, também ensejará a revogação da doação, tá bom? O prazo está no artigo 559, aqui, ó, 1 ano. Observem que essa situação, o ano, ela não é a partir do acontecimento do fato, mas de quando chega ao conhecimento do doador o fato que autorizar. Então, o donatário caluniou o doador, só que o doador ainda não ficou sabendo, ele fica sabendo depois de alguns meses. Então, de quando ele fica sabendo, é que começa a correr o prazo prescricional de 1 ano. Tá? Por quê? Porque a lei não fala que é decadencial, então o prazo é prescricional. O 561 traz uma disposição óbvia, né? No caso de homicídio, a legitimidade é dos herdeiros, mas o 560 ele traz uma disposição, ele diz que é um direito personalíssimo. Só quem pode pleitear a revogação é o doador. O direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador, nem prejudica os do donatário, tá bom? Mas é possível sucessão. Se o doador já tiver dado início à ação, é possível que os seus herdeiros o sucedam processualmente. Falando é o que diz o artigo 560. E o 564 traz as exceções à regra, quando não se pode revogar. Doação puramente remuneratória, as oneradas com encargo já cumprido, tá? As oneradas com encargo já cumprido, as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural e as feitas para determinado casamento, tá bom? Essas são as exceções à regra da possibilidade de revogação. E isso é o que nós tínhamos para falar sobre doação, pessoal. Vocês têm alguma dúvida sobre o que nós falamos? Eu vou estar disponível no nosso chat lá no WhatsApp para a gente continuar debatendo aí doação. É importante compartilhar lá, porque pode ser que os colegas das outras turmas também tenham dúvidas com relação a isso. Beleza? Valeu, um abraço para vocês e até amanhã, sábado.